Bom, pessoal, hoje nós vamos para a nossa aula de administração estratégica, aula 13, tá? Nós vamos falar hoje sobre parcerias. Hoje, a grande maioria das empresas, né, as pequenas empresas, principalmente, elas estão descobrindo a força de parcerias umas com as outras, né? A intensificação da competição no mercado de trabalho entre as empresas é muito grande a concorrência, né? Então, através de parcerias e várias exigências que o mercado ele vem demonstrando hoje em dia, é nada mais justo de que aquela velha frase, né? A união de todos faz a força. Então, a união ela tem sido a saída, principalmente para a pequena empresa, né? Através de um mercado inovador, né? Através de recursos que está cada vez mais escasso. Então, as parcerias elas auxiliam todos os envolvidos dentro desse processo. Isso também, é claro, desenvolvendo vantagens competitivas, né? Que elas não conseguiriam se elas estivessem trabalhando sozinha. Mas com relação a essa parceria, todos os parceiros eles vão compartilhar os riscos, né? Toda parceria tem o seu risco. Ou seja, pode algo acontecer que não dê certo. Poderão também obter uma escala de economia, né? Ter acesso maior à tecnologia, até recursos financeiros, né? Ter mais financiamento. Então, as parcerias, elas são pontuais e surgem para a solução de um determinado problema. Então, o que acontece? A gente já comentou, vocês já estudaram aí o cooperativismo, onde que fala muito sobre a solução para superar as dificuldades que veio lá através do associativismo. Aí eu coloquei aqui uma lembrança, né? O associativismo, ele é o quê? Ele é uma iniciativa, né, formal ou informal que reúne um grupo de pessoas ou empresas. Então, as empresas, elas são parcerias, elas nasceram do associativismo, né? Aí aqui tem alguns tipos de parcerias que vocês já devem ter visto, né? A cooperativa, fala aqui alguma coisa sobre a cooperativa, fala sobre a associação, fala também sobre arranjos produtivos locais, tá? Então eu quero que vocês deem uma lida nesse texto aqui que eu elaborei para vocês. Se vocês quiserem estar pesquisando também mais informações nas mídias, podem estar também. Aí eu fiz um resuminho aqui, né, desse tópico de parceria, que a gente fez o quê? Nós conhecemos aqui os tipos de parceria, que nós fizemos um destaque para micro, pequenas e médias empresas, né? Nós comentamos sobre a parceria com essas empresas, certo? Agora nós vamos aqui para um outro tópico muito importante, pessoal, que é o tópico de mudanças, né? Muitas empresas, elas têm resistência a mudanças. E o que seria uma resistência que a gente poderia estar falando? Por exemplo, planejar é projetar um conjunto de ações. A gente já vem estudando isso aí. Mas, para competir planos de ação, isso aí não é suficiente planejar, né, algumas ações a fim dos seus objetivos. Então, existem situações que mostram dificuldades para você implantar a administração estratégica, porque toda ela está resistente a mudanças, né? Por exemplo, por que eu vou mudar algo que eu acho que está dando certo? Aí tem aqui um pensador que ele comenta algo aqui sobre a resistência à mudança, ela se dá através de 3 fatores: a cultura organizacional,
os interesses pessoais, as perspectivas individuais, esses objetivos. Então ele fala que é preciso que toda a equipe perceba a mudança como evolução positiva, ou seja, todo mundo tem que pensar que a mudança ela pode ser uma situação positiva. Se um pensar fora, já não causa mais o impacto que deveria ser. Aí o que acontece? Ele aponta aqui algumas causas de resistência. Por exemplo, eu tenho medo de mudança, por quê? Medo do futuro, né? A gente tem, às vezes, medo de mudar algo que já a gente acha que tá bom, né? Às vezes a gente perde até a oportunidade com isso. Medo de sacrifício, né? Às vezes eu tô aqui no meu mundinho, na minha empresa, meu trabalho todo dia é esse, para que eu vou mudar, né? Para poder me esforçar mais e ganhar, às vezes, até o mesmo valor. Acomodação, né? Alguns grupos de pessoas de empresa, eles são acomodados, eles não mudam, eles ficam naquela mesmice, não se aprimoram, não faz curso. E o medo do passado, né? Isso conta bastante também, né? Não, eu tive algumas experiências que não deu certo, então eu não quero mudar. Então, segundo Mota, né? Dentro dessa cultura aí, esses quesitos, né? São chamados de clima organizacional, que é uma atmosfera dentro da psicologia da organização. Essa atmosfera, né, esse envolvimento, demonstra alguns níveis de satisfação e motivação do funcionário, que envolve fatores estruturais, né? Às vezes você tem que estar motivando os funcionários, né, através de uma tecnologia adotada, políticas da empresa, metas, né? A gente vê muito assim funcionários que têm que atingir metas de venda, né? E aí tem também os fatores que envolvem esse clima organizacional, que são os fatores sociais, atitude, comportamento, né? E aí aqui tem um processo de desenvolvimento organizacional, que é diagnosticar o problema, né? Depois ter aquele plano da ação, a intervenção e a avaliação e o controle. Isso tô falando dentro do tópico mudança, viu, gente? Então, fazendo um resuminho desse parágrafo aqui, nós vimos que a resistência à mudança, ela é causada por vários fatores que não há como evitar, né? A empresa ela é formada por pessoas. Cada pessoa tem o seu objetivo individual, a sua percepção, o seu interesse, né? Sentimentos diversos. Então, cabe então ao gestor, a pessoa que está ali na linha de frente, que administra, que comanda, encontrar formas de mostrar a todos os envolvidos na mudança que trará benefício. Então, o seu patrão, ele vai mudar algo, ele vai falar, peraí, senta aqui, não, você vai melhorar em tal ponto, porque você tem mais experiência. E assim vai. Agora nós vamos falar no tópico aqui sobre o processo de decisão, né? Decisões, pessoal, são escolhas que geralmente ela tem que ser orientadas, né, através de um objetivo. E o alcance desse objetivo determina a eficiência do processo da tomada de decisão. Se eu tomo uma decisão errada, obviamente, eu vou estar colhendo esses frutos da minha decisão errada. Então, é necessário prever alguns efeitos futuros da escolha. Isso nós estamos falando, pessoal, dentro do ambiente estratégico de trabalho, né? O processo decisório constitui em 6 etapas. Aqui tem alguns deles, tá? E as decisões, elas são divididas em 3 níveis organizacional: nível estratégico, nível tático, nível operacional,
tá? Então, isso aí envolve algum planejamento dentro do nível organizacional, que eu vou, por exemplo, fazer um plano estratégico de 2 anos a 5 anos. Não, um planejamento estratégico a nível tático, que vai durar apenas alguns meses. Ou operacional, que pode ser um plano que vai durar somente dias. Então, resumindo aqui sobre esse tópico, processo de decisão, eu vou ler para vocês aqui que tomar uma decisão é um processo de escolha do curso de ação. Você tomar uma decisão intercorrente ao que te levou a entrar naquela ação para se defrontar com um problema ou oportunidade. Então, você tem que tomar uma decisão e essa decisão, ela te leva a uma ação, né? Que seja, tanto você pode, através da sua decisão, você pode ter acarretado um problema ou uma oportunidade. Isso aí é composto de alguns elementos, né? Que vai te levar a tomar essa decisão. E isso traz riscos, incertezas. Então, fazendo com que o gestor possa assumir decisões programadas ou não programadas. Então, o gestor, ele tem que estar ali sempre a par da situação. Agora, vamos falar sobre estratégia empreendedora, tá? Sobre o ponto de vista da estratégia, no caso do Mitzberg, é o elo entre a empresa e o seu ambiente, né? O que o seu comportamento promove através de uma estratégia empreendedora? Por exemplo, a criação de uma rede, elaboração de rápidas de resposta devido, por exemplo, a uma crise, né? A gente poderia até colocar, por exemplo, eu tenho que elaborar uma estratégia rápida para passar a crise que está acontecendo agora, né? Das indústrias, né, para tomar uma decisão em relação a manter os funcionários. Muitas empresas já estão demitindo seus funcionários. Aqui tem algumas estratégias que foram citadas aqui, que eu quero que vocês leiam uma por uma. Então, para desenvolver um perfil empreendedor, você deverá conhecer as suas habilidades, né? Eu sei que eu sou habilitada para fazer uma planilha, né? E essas características de habilidade do seu comportamento empreendedor, ela tem a fim de trabalhar no seu desenvolvimento pessoal. Então, o seu perfil que vai desenvolver, se você não sabe fazer aquilo, você não terá uma boa habilidade a ser desenvolvida. Algumas competências e habilidades de um empreendedor, já vem aí com o pensador Donelas, de 2005, ele fala sobre técnicas, sobre gerenciais, sobre pessoais, tá? Então, resumindo aqui, nessa aula nós podemos perceber que os gerentes com conhecimentos e habilidades empreendedoras, eles podem aumentar as chances de sucesso da estratégia empresarial, ok? Vocês irão estar respondendo aqui essas atividades de múltipla escolha e seria isso aí. Então, nós falamos, vamos fazer um apanhado aqui sobre parcerias, né? Os tipos de parcerias, nós comentamos. Falamos sobre mudança, né? Comentamos também sobre processo de decisão. E também falamos sobre estratégia empreendedora. Então, dentro de uma única aula, nós abrangimos alguns tópicos, tá? Então, seria isso a aula de hoje. Ok, pessoal? Muito obrigada.